Bom, gente, é uma delícia estarmos juntos novamente. Eu tive compartilhando com vocês um pouco, tive uma semana assim riquíssima, meu Deus, que riqueza! De trabalho, né, de estudo, de me trabalhar interiormente também. Então eu tô vivendo assim um período bem profundo. Boa noite. Estou vivendo também um período bem profundo comigo mesma. Já se inscreveu, Wander? Pois é, gente, o Wander falando aqui da inscrição. Eu vou fazer 3 dias de um trabalho bem legal, falando sobre relacionamentos afetivos. Vai ser na segunda, terça e quarta que vem. Para depois eu abrir o November Friday, né? Que vai ser uma Black Friday do meu curso Relacionamentos Afetivos. Para quem não fez o curso, vai ter oportunidade novamente de entrar num grupo e participar de um grupo, de um trabalho bem profundo. E para os grupos que já finalizaram, vão ter oportunidade de participar de também um workshop que eu montei mais profundo ainda, olhando para as nossas sombras em relação aos nossos relacionamentos. Então, quem já fez o curso vai poder ter essa oportunidade, e quem não fez também vai ter a oportunidade de fazer o curso com lives. Dessa vez vai ter uma live especial só sobre sexualidade, que é um tema bem importante, bem bonito de se olhar. Então vai ter muitas novidades. Esse é o barulho da minha cachorrinha. Britinha, vem. Minha cachorrinha se coçando. Essa é a orelha dela batendo, parece um... Enfim, gente, então... vocês têm aí no meu stories a oportunidade de vocês se inscreverem gratuitamente nas lives da semana que vem, segunda, terça e quarta. Essas lives são gratuitas e vão ter temas diversos, né? E a importância da gente saber que a próxima semana também, em dezembro, a gente tem, no começo de dezembro, a entrada mesmo da nova era, que é a era de Aquário. E o meu curso fala justamente disso. Como é que a gente pode se alinhar ao amor da nova era? O que isso muda, né, na nossa vida? O meu curso fala bastante também sobre isso, né? Principalmente sobre esse olhar que a constelação familiar nos dá, um olhar profundo sobre realmente o que é o amor. E muita gente foge, né, de um relacionamento mesmo mais profundo. Mas uma das coisas que eu tenho certeza, e vejo isso na minha vida, é que cada relacionamento, e eu quero começar o tema de hoje falando sobre isso, né, esse novo olhar dos relacionamentos, cada relacionamento te leva para mais perto de você mesmo. Cada relacionamento, cada crise, cada olhar que a gente tem em relação à relação que os nossos pais tiveram, que os nossos antepassados tiveram, nos levam num aprofundamento de alma para nós mesmos. Então, enquanto a gente fica nessa visão, né, um olhar pequeno em relação aos relacionamentos, né, um olhar de quanto tempo dura, né? Então, uma das coisas que eu acho que é um grande tabu da nova era em relação ao tempo que dura um relacionamento. Então, tem muita gente que fala, um relacionamento de verdade é aquele que você tá há 50 anos. Pode até ser, mas um relacionamento, todo relacionamento, ele traz algo importante para se ver. Então não adianta dizer, mas eu fiquei, já é o meu segundo casamento, terceiro casamento, eu já tive muitos relacionamentos e nenhum deu certo. Se a gente tem esse olhar pequeno sobre os relacionamentos, então a gente já começa a se frustrar aí. Mas quando a gente olha com esse olhar mais amplo de nos sentirmos cheios, plenos, completos, com o que
cada relacionamento nos deu, então nós nos tornamos prósperos em termos de sentimentos, de aprendizado, de emoções e de olhar para as nossas sombras, que esse é o trabalho que eu vou fazer com quem já fez o curso, né? Porque quando a gente ainda fica achando, né, que tudo que a outra pessoa disse ou tudo que a outra pessoa fez foi para o nosso mal, assim como a gente tem um sintoma, né, uma febre, uma ânsia de vômito ou uma gripe, enfim, e a gente vai ao médico e se entope de remédio porque a gente não quer lidar com o que aquele sintoma está nos trazendo de informação, então a gente perde a oportunidade de realmente aprender, de realmente ir para um outro estágio. Então, quando eu quis fazer esse tema de hoje, que é como a gente pode mudar a forma da gente olhar a nossa relação, os nossos relacionamentos, isso faz com que a gente comece a se sentir enriquecido com cada relação, não empobrecido. Então tem muitas mulheres, principalmente, que falam, eu tô solteira porque as minhas relações nenhuma deram certo. Essa frase é uma frase que mata o outro, mata você e mata a vida. Mas porque durou pouco, né? Esse pouco, o que esse pouco de fato te trouxe? Para que lugar essa pessoa te ajudou a ir? Então, sempre nós ajudamos a outra pessoa a chegar em determinado lugar com a nossa presença, seja às vezes a presença de uma noite. Isso eu não tô dizendo, gente, que o relacionamento certo é ficar uma noite, que os casamentos de 50 anos não valem nada. Não é nada disso que eu tô falando. Mas eu tô falando pra gente realmente ir pra profundidade do que cada relação nos leva. Então, tem relações que as pessoas estão há muito tempo, mas são relações onde ambos não aguentam mais olhar um para a cara do outro, não aguentam mais se beijar, não aguentam mais ter relações sexuais, porque a relação não se aprofundou, ela não foi realmente para um lugar mais amplo. Daí fala, lógico que foi, nós tivemos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Sim, e isso é muito bonito de se considerar, né? Que um relacionamento fez com que toda a nossa árvore genealógica fosse para frente. Mas o que eu tô dizendo aqui não são só os frutos que vieram dessa relação e que não é só, porque já é muito isso, já é muito. Mas é de fato conseguir realmente olhar para o outro e conseguir fazer um movimento de reverência a tudo o que a tudo o que tem sido de grandioso dentro dessa relação. Então, será que a gente realmente consegue reverenciar o parceiro que está ao nosso lado? Será que a gente consegue querer, né, e fazer com que o outro cresça de fato, né? Será que a gente consegue perceber que o amor, ele vai muito além de só sentir o coração palpitar, mas ele vai das atitudes do dia a dia, ele vai do você querer continuar no equilíbrio de troca, um equilíbrio saudável de troca e não um equilíbrio que muitos casais entram, né, que é de ofensa, de crítica, ofensa, crítica, e isso não tem mais fim, porque cria um nível, obviamente, de competitividade muito grande. Então, existem muitas coisas que a gente precisa mudar na forma da gente olhar para as relações. Voltando, a primeira delas, o tempo. Não importa o tempo que você tenha vivenciado com o Joãozinho, com a Joaninha, não importa. Mas olhe, consiga olhar para trás e veja o quanto a informação que essa pessoa te trouxe engrandeceu não só você, mas engrandeceu todo o seu sistema familiar. E por que eu falo isso? Porque a maior parte
tem dificuldade nas relações porque vai ser muito diferente do que foi na geração passada. Cada casamento é um portal de consciência para um campo todo familiar, para um campo de consciência e de inconsciência também da nossa família. Então, muitos casais que vivem uma vida muito diferente do que os pais viveram, muitas vezes sentem que essa diferença pode arruinar o pertencimento dentro da sua família. Porque as pessoas não entendem que de repente você gosta de morar no meio do mato, ou as pessoas moram no meio do mato e você gosta de morar na cidade. Enfim, quando um casal, e isso eu tô falando de uma forma mais superficial, mas quando um casal consegue aprofundar a relação emocional, mental, espiritual, sexual, quando um casal consegue olhar para essas 4 partes que muitos casais anteriormente não olharam, então alguns casais olharam para a parte mental, né? A gente consegue fazer muitas coisas juntos, a gente consegue progredir juntos, mas não tem uma afinidade espiritual, nenhum dos dois se desenvolve espiritualmente, tem esse olhar diferente para a relação, né? Muitas pessoas se casam e acham que esse casamento serviu para ter sexo e ter filhos. Então, esse casal, quando tem filhos, o casamento acaba. Então, muitos casamentos acabam quando se tem um filho, porque o casal só queria chegar a esse objetivo, procriar. Mas é um objetivo maravilhoso, porque ser pai e mãe não existe outra coisa mais profunda e mais forte, junto com a relação afetiva e sexual, de profundidade, né? Não existe. Mas muitas mulheres inconscientemente só queriam um homem porque elas queriam ter um filho, e muitos homens também, às vezes, só queriam um relacionamento porque queriam uma mulher para ter um filho. E depois que isso tem, o relacionamento não vai para frente porque não tem conexão, a não ser essa. Muitos casais têm uma conexão sexual maravilhosa e daí eles vão morar juntos e percebem que é só isso. Então não conseguem ir além deste chakra básico, que é um chakra super importante, que tem a ver com a sobrevivência. Então muitos casais têm dificuldades para buscar a subsistência juntos, né? Ou de repente um acha que ter uma casa de 10 quartos é bom e o outro fala, eu não preciso de uma casa de 10 quartos. E daí eles começam a entrar em atrito também, porque eles olham o casamento até a página 2, que é a sobrevivência, que é eu e a outra pessoa, a gente se une para ter um dinheiro, para ter uma casa, para ter um conforto de sobrevivência. Então, é um casamento que também fica só até a página 2. E nessa nova era, a gente tem esses véus que cada vez mais estão caindo, né? As nossas máscaras caindo, a gente podendo cada vez mais ser autênticos dentro daquilo que é importante pra gente. Então, às vezes um casamento que só busca ter filhos, as pessoas buscam traição fora porque buscam um relacionamento afetivo, já que a relação começou como algo afetivo, mas no fundo só queriam ir até a página 1, ou seja, procriar e acabou. Outras pessoas também buscam traições ou outras pessoas que complementem algo que o casamento não tem. Então, se a gente não olha um relacionamento como algo que vai subindo, né, que vai realmente para um amor verdadeiro, de você contribuir para a vida do outro, querer que o outro cresça, mostrar para o outro que existem outras formas de crescimento e o outro também te mostrar e você aceitar que existem outras formas de olhar para o amor, e pessoas que buscam uma compreensão mais ampla da vida espiritual, da essência da vida dentro de uma relação afetiva, então são relacionamentos que são mais profundos e que têm mais condição
de se completarem. Então eu sou completo, o outro é completo, mas quando a gente se encontra, é uma completude divina, né? Que apesar, né, de muitas cerimônias religiosas falarem sobre isso, as pessoas têm dificuldade de praticar isso. Então o casal ter o seu próprio desenvolvimento espiritual, e isso pode até ser individualmente, porque às vezes cada um tem uma religião, mas eu, né, como terapeuta de bastante tempo, no que eu percebo quando cada vez mais as pessoas, e na era de Aquário isso vai acontecer, elas saem do menor, né? Então, eu sou do time tal, tenho a bandeira tal, tira todas as bandeiras, inclusive as religiosas, e comece a ir para a essência. Então, algumas religiões, obviamente, o casal vai junto e se completam e vão melhorando isso. Mas tudo o que tem bandeira tem determinado limite. Então, por exemplo, se eu vou num médico que ele é cardiologista e eu tô precisando de um médico ortopedista, ele vai falar para mim, olha, eu tenho um determinado limite, porque a minha bandeira é a cardiologia, eu não conheço muito, né, da ortopedia. Assim, também os casais. Quanto menos bandeira as pessoas têm, mais oportunidade de crescerem livremente e não terem limites nesse crescimento. Então, se na minha família as pessoas tiveram, por exemplo, só uma casa própria para morar, mas nunca tiveram uma casa de campo, isso eu tô dando um exemplo bem simples, gente, bem superficial, mas nunca tiveram uma casa na praia, uma casa no campo, nunca puderam viajar. Então, eu quando faço isso, mas também faço com a bandeira do limite da minha família. Afinal, minha família só foi até aqui, né? Ou minha família sempre teve muitos filhos e eu não resolvo não ter filhos. Então, como é suportar essa bandeira que é diferente da bandeira da minha família? Então, gente, a gente está chegando num momento, que é a era de Aquário, de maior liberdade, das pessoas desenvolverem a própria sexualidade de um jeito mais amplo também. Isso quer dizer muitas coisas, mas eu não vou entrar nisso aqui. E desenvolverem também amplitude de olhar. Porque o relacionamento, da forma como ele está hoje, muita gente já não suporta mais, né? Tem gente que nem quer mais morar junto, tem pessoas que não querem mais dormir juntas, tem pessoas que acham isso um absurdo. E, enfim, a forma de se relacionar, a gente vai sofrer um upgrade. E esse upgrade, sofrer é uma palavra ruim, mas a gente vai passar por um upgrade da gente ir realmente com aquelas pessoas que a gente sente sintonia, porque o nosso corpo vai começar a dizer não. E por isso muitas pessoas se relacionam de forma virtual, né? E fazem sexo de forma virtual, porque de forma virtual você de fato não cria vínculos, você não se aproxima, você não joga fora as suas bandeiras. E você também não percebe quem são as pessoas de fato que você vai dizer sim ou não. Que você pode ir até um determinado limite ou você pode ter vínculos. Então tá na hora da gente ampliar a nossa percepção sobre tudo nos relacionamentos. Quais são as bandeiras que a nossa família tem? Então existem 3 bandeiras importantes na família de cada um, que são bandeiras inconscientes e que a gente carrega. Uma delas é quando a gente teme ter um relacionamento, porque os relacionamentos causaram muitos sofrimentos na nossa família. Então as pessoas hoje, elas acham, olha, por temer ter um relacionamento, então eu me relaciono virtualmente. Então a maior parte faz isso hoje, né? Ou se relaciona virtualmente com 2, 3, 4, né? Então
Por quê? Porque eu temo de fato ter um relacionamento. A segunda coisa é quando a gente desconfia. Desconfia de que algo realmente pode acontecer. E isso tira o nosso prazer de se relacionar durante o que está acontecendo agora, né? Não importa o que vai vir depois. E isso é o tempo que eu falei no começo. Então tem gente que fica preocupada com o tempo. A pessoa já casou, já teve filhos, já separou, ela não quer mais casar, ter filhos mas ela fica assim, eu vou ficar com fulano. Mas acho que fulano não é pro meu futuro. Eu não sei. A gente não sabe. E por que não, se com essa pessoa tá bom agora, não se relacionar de fato com essa pessoa, né? Percebendo o que essa pessoa te traz. Mas tem diferença de idade. Mas tem diferença de sexo. Ou é o mesmo sexo, ou é... Então a gente tá hoje tirando todas essas bandeiras, né? Para que as pessoas cada vez mais olhem para a essência do amor, né? E quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Então, tirar o tempo, que é uma coisa que atrapalha. Então, a gente fica desconfiado da relação, né? E a gente perde a oportunidade de olhar a relação com amor. Então, quando a gente desconfia, a gente cria já uma tensão na relação e não trata a relação como algo leve, como algo de se vivenciar agora, do que tem de melhor dentro da relação. Então a bandeira do temor, porque já passou problemas, a bandeira da desconfiança do futuro e a bandeira do se proteger. Então são as pessoas que falam, eu só vou viver realmente com tudo que eu sou, né, depois que eu tiver todas as provas possíveis e imagináveis. Então a pessoa realmente não se entrega para uma relação. E ela se protege, se defende o tempo inteiro. Então ela não expressa o que ela sente. Às vezes ela quer fazer uma brincadeira, mandar uma mensagem, mas ela fala, não, eu vou me resguardar. Sexualmente é uma pessoa também que está o tempo inteiro se resguardando a toque, né? Melhor não ficar muito perto, melhor não sentir que é tão gostoso estar com essa pessoa, trocar carícias com ela. Eu tô me defendendo o tempo inteiro, com a minha máscara, mostrando que não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não sei se, né, vai ser assim. Enfim, e daí a gente perde de viver realmente algo bem profundo. E as nossas relações, quando a gente começa a viver em pé de igualdade, né? Igualdade não quer dizer que não haja diferença, mas igualdade em relação aos mesmos medos. Todos nós temos os mesmos medos e as mesmas necessidades. Daí fala, não são as mesmas. Em graus diferentes, né, pode parecer que não são os mesmos, porque tem gente que tem medo de altura, outros tem medo de barata, né? Daí fala, eu não tenho medo de barata, então não são os mesmos medos, mas os medos, eles existem. Então quando a gente consegue reconhecer os nossos medos e até consegue compartilhar os nossos medos com o outro, e o outro não se aproveita dos seus medos e nem daquilo que você compartilhou intimamente para te criticar, então essa relação pode ser uma relação que pode ter mais respeito, mais amor e mais leveza, né, gente? Então, quando a gente consegue mostrar os nossos medos, quando a gente consegue mostrar as nossas necessidades para o outro, a gente pode mudar toda a relação. Mas o outro não tá nem aí. Quando eu converso sobre isso, a pessoa ou ela te trata mal por causa disso, ou ela se acha superior, né? Então tem aquelas pessoas que elas se acham superior porque elas não têm necessidades e elas também não têm medo. Elas já são maravilhosas e perfeitas. Então com pessoas maravilhosas e perfeitas não tem como se relacionar, né? E isso acontece muito também nas relações, né? Tem gente que fala, mas como eu vou me relacionar com alguém tão maravilhoso e perfeito? Pois é. As pessoas que não têm problemas, que não têm questões,
E eu às vezes pego, né, quando a pessoa traz uma questão para mim, eu falo, mas teve problema nisso? Não, não teve, não tem problema em lugar nenhum, né? Então assim, não é que a gente vá buscar problemas onde não tem, mas quando alguém não consegue reconhecer a própria dor, então essa pessoa, de fato, ela não tem possibilidade de se abrir para se relacionar. Então, gente, mudar o olhar da nossa relação tem a ver com a gente mudar o olhar sobre nós mesmos, sobre isso que eu falei da bandeira, né? Da gente ter uma bandeira de temor, de desconfiança ou de proteção. E quando a gente reconhece isso, e a gente pode até dizer isso, né? Que você, olha, eu tô em experiência, sabe assim? Quando a pessoa tá aprendendo a dirigir, tá lá atrás do carro, né? E todos nós estamos assim. Lógico que uma pessoa já tem mais maturidade em uma coisa, a outra já tem mais maturidade em outra. Então, cada relação nos engrandece profundamente. E quando a gente consegue ver que essa relação nos engrandeceu, então nós podemos ir para um próximo estágio, né? Então, se antes você tinha alguém, né, como celular, né, uma pessoa bem ainda pouco entregue a uma relação, uma pessoa que tem pouca consciência sobre si, sobre o amor, essa pessoa, ela vai fazer o básico, né, o arroz feijão. Daí, depois desse arroz feijão, você fala, nossa, agora eu tô pronto, né, pra conhecer uma coisinha melhor. Então você atrai uma outra pessoa que vai te proporcionar um nível de profundidade conforme você também vai saindo desses 3 níveis de temor, de desconfiança e de proteção. Então você também vai conseguindo reconhecer seus medos, suas necessidades, e quando você reconhece eles não são mais monstros, então você tem a oportunidade de conhecer pessoas que também já se reconhecem, que também já estão acostumadas a olhar para os próprios monstros, e daí essas pessoas já estão mais livres, porque pessoas confortáveis com os próprios monstros ficam pessoas alegres, ficam pessoas sociáveis, pessoas deliciosas de dormir junto, de se relacionar, de se abrir, né? Porque são tão seres humanos quanto você. E essa é uma das coisas que o Bert Hellinger sempre disse em relação às constelações familiares. Quando a gente não se reconhece dentro das nossas necessidades, nem dentro dos nossos medos, e a gente não pode mostrar nem necessidade, nem medo para o outro, isso não quer dizer que o outro tenha que cuidar dos nossos medos como nosso pai ou a nossa mãe. Não, a gente cuida dos nossos medos e das nossas necessidades, mas o outro pode saber disso. E se o outro tem maturidade para lidar com quem você é dentro dos seus medos e das suas necessidades, e você tem maturidade de olhar para o outro dentro dos medos e das necessidades, quando a outra pessoa reconhece isso, então a relação pode ter um outro nível de profundidade, porque os monstros estão ali, na estante, né? Das duas partes. Não é só de uma parte nem da outra parte. Quando percebemos e acolhemos que temos e recebemos... Ai, que tá difícil de ler. Os relacionamentos, entregar... se entregar consegue fazer isso de uma maneira incrível. Porque eu tô com uma blusa branca e tá... Deixa eu ver. Às vezes, um tem maior companheirismo do que uma de 50 anos. Uma noite tem maior companheirismo do que uma pessoa de 50 anos. Gente, o que tem de gente casada sozinha é incrível. Como eu já disse a vocês, 2 coisas nos vinculam: o amor e a falta de amor. Então, tem gente que tá tão viciado na falta de amor que também cria um vínculo profundo de desequilíbrio de troca. Um não dá, o outro também não dá, e cada vez eu dou menos, o outro dá menos e o outro dá menos. Então, que relação é essa? Né? Onde você não pode acrescentar mais amor, porque o outro não tem condição de receber, né?
Que mais? Amar o outro como ele é. Então, esse amar o outro como ele é importantíssimo. Mas existe algo que é importantíssimo a gente olhar também. Que existe os indivíduos, existe os dois. Como que quando os dois estão juntos, cada um olha para o outro, né, um pouco, sem perder a própria identidade, sem se ferir naquilo que é tão importante para a gente mesmo, pode soltar um pouco mais daquilo que é diferente. Como eu disse a vocês, quem vem de uma família com muitas bandeiras tem dificuldade de crescer. Ai, não, mas tem a bandeira da moral, lá na minha casa tudo regrada. A bandeira do se formou, a bandeira do tem dinheiro, a bandeira profissional, espiritual, já tá tudo demarcadinho, né? E daí chega alguém que ou não tem bandeira e abre a porteira e fala, você tá solto, sem bandeira. O outro fala, pelo amor de Deus, sabe assim? Vou pra casa correndo com o rabo embaixo das pernas. Falei, eu não quero liberdade não, porque eu não sei o que é esse troço não. Tô acostumado com alguém mandando em mim. Minha família manda em mim, minha mãe manda em mim, meu pai manda em mim, eles que escolhem por mim. Eu não tô acostumada a pôr essa minha cara no mundão aí fora, não. Prefiro viver preso. Desculpa que entrou uma ligação aqui. Então, gente, quando a gente tem muitas bandeiras, a gente vai ter muita dificuldade. E quando a gente tem essas bandeiras, mas a gente já experimentou a liberdade e a gente sabe o valor das bandeiras e sabe o valor da liberdade, então nós somos um ser que a gente pode evoluir. Porque senão ninguém evoluiria. Então, relacionamento significa possibilidade de ver algo diferente. Então, quando a gente fala, eu sou assim, ó, já vou avisando a regra. Sou assim, 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 assim. Acabou, eu não vou mudar nada. Então, não é questão de... Eu mesma fico assim, gente, eu não aceito tudo em mim no sentido de que eu vejo, ó, isso aqui eu preciso aprimorar. E eu vou lá e me aprimoro. Então, é importante sim aceitar o outro como ele é, aceitar a gente como a gente é, mas deixar a porta aberta para a evolução. Porque a maior parte das pessoas falam, você já me conhecia assim. E o outro fala, você também já me conhecia assim. E ambos, no fundo, têm um desejo oculto de evoluir. E não é de mudar o outro. Mas por que eu arrumei alguém que é bagunceiro se eu sou organizada? Porque eu sou muito organizada e eu preciso, o pêndulo, como eu falei, ser um pouquinho mais relaxada com as coisas, né? Por que eu arrumei alguém que só gosta de estudar e eu odeio estudar, de repente? Porque pode ser que seja interessante eu aprender que estudar é uma coisa também legal. Então, por que eu arrumo alguém que não gosta de determinada coisa e eu gosto? Porque o outro também pode aprender comigo alguma coisa, se ele quiser, se ele tiver essa elasticidade. Então, a maior parte dos relacionamentos terminam aí, porque nós não somos flexíveis para entrar na evolução junto com o outro. O outro gosta de andar a cavalo, eu não gosto de andar a cavalo, mas que tal eu ir lá, aprender um pouco sobre esse mundo? Por que eu arrumei alguém assim, que vai mostrar a beleza que os cavalos têm, o sutil que os cavalos têm? Por que eu não posso aprender isso um pouquinho? Não, porque eu já tenho a bandeira lá fincada da minha família que diz, pra que saber andar a cavalo? Então, gente, não existe coisa melhor do que a gente nem saber mais quem a gente é. Não se identificar com uma persona. E o outro também não ficar identificado com uma persona. Isso não quer dizer que a gente não possa ter a nossa identidade.
que a gente não tenha que dizer não quando a gente não quer, que a gente não tenha que dizer sim quando a gente quer. Então, é importante ter essa abertura que a era de Aquário traz, essa flexibilidade. E isso vai vir muito em sintonia, que é até uma coisa que eu tô escrevendo. Porque quanto mais a gente... Por exemplo, esses dias eu ia atender uma pessoa que tá com um caso grave. Só que eu, essa semana, me trabalhei muito, porque eu fiz muitas coisas. E eu não tinha... Eu falei, gente, hoje eu não vou atender. Eu preciso me dar esse tempo. Então, por mais que eu tenha combinado, né? E essa pessoa falou, ok, tá bom. Eu não posso dar algo que eu não tenho naquele dia. E é importante a gente dizer, olha, eu disse, mas agora não vai dar. É importante a gente perceber o nosso timing das coisas. E também dar a oportunidade do outro ter o timing dele. Mas isso não quer dizer que eu não me abra, que eu não perceba que existe um portal me oferecendo algo. Um portal riquíssimo de aprendizado se abrindo para mim. Então, tem uma música do Elton John que eu gosto muito. Acho que chama Living Like Horses. Que ele fala, quando você abre as suas fences, quando você abre as suas porteiras mesmo, é importante sentir o que é essa liberdade dentro de uma relação. Essa aventura de estar dentro de uma relação. Então, quando a gente olha uma relação com esse outro olhar, tudo pode mudar também. Vamos ver o que mais vocês estão falando. Expondo minha vida sexual em 3, 2, 1. Gente. Voltou grata. Relacionamento nos faz crescer. Relacionamento por interesse financeiro. Poderia falar um pouco? Pois é. Relacionamento sempre tem interesse. E não estou dizendo que seja interesse no sentido interesseiro. Mas, obviamente, a gente se interessa por alguém. Mas o principal interesse que a gente deve ter é o interesse de ampliar a nossa evolução e ampliar o nosso amor. Então, existem pessoas que fica mais fácil a gente se relacionar porque são pessoas tão abertas quanto nós. Quando a gente se relaciona com uma pessoa muito fechada, então a dificuldade que você vai ter de ampliar esse amor, então, por exemplo, uma mulher que acredita ainda que ela não pode ter orgasmo. E isso é muito comum, né? Que é uma das coisas que eu vou falar também na live que a gente vai fazer do grupo sobre sexualidade. É muito comum. Então, gente, como é que um homem, ele pode ter todo o desejo do mundo, todo o tato do mundo, toda a coisa do mundo, mas se essa pessoa, ela tá com a bandeira moral de que uma mulher, né, e que as mulheres anteriores, mulher que tem orgasmo é uma mulher que não é muito bem vista, esse homem não vai fazer milagre. Então, não é o casamento que vai fazer milagre. Então, tem que ter um interesse dessa mulher de se conhecer, de se entregar, de ver que o prazer é algo bom, que foi nos colocado como algo ruim, que o nosso corpo é uma coisa maravilhosa de sensores, né? E isso o Tantra mostra muito. É uma das coisas que eu aconselho as pessoas a conhecerem mais, né? Eu também estou fazendo isso. É a gente realmente se conhecer. Sem esse conhecimento, sem esse autoconhecimento, o outro não vai fazer milagre. Então, quando alguém tem um desejo financeiro, ou tá com você por algum desejo ou interesse financeiro, então você sabe que essa pessoa tá limitada. Quando você se percebe com interesse por alguém que é um interesse limitado, que não é um interesse de evolução, que não é um interesse de aprofundar um amor, de viver um amor livre desses portais, né, que a gente está falando, se o outro não tem essa visão,
Então vai se tornar difícil. Então cada vez mais a gente vai precisar ter consciência do que a gente quer, para que a gente possa atrair para um próximo passo. Como eu disse, cada relacionamento vai te dando um presente, vai te abrindo um portal. Então, um relacionamento foi muito bom sexualmente, o próximo, gente, um próximo relacionamento que não tem sexo vai ser difícil, mas talvez te equilibre, porque se você foi muito só para sexualidade, agora você pode ir para sexualidade com companheirismo, porque é uma pessoa que não quer sexo, mas é super companheiro. Daí a próxima etapa, conhecer alguém que é super espiritual. Você vai e conhece essa pessoa. Mas falta isso, falta aquilo outro. Mas você já experimentou o que é ter uma pessoa espiritualizada. Já experimentou o que é ter uma pessoa que a química é muito boa. Você já experimentou ter alguém que é muito companheiro. Então você já está pronta, dentro dos seus sensores, ou pronto, para olhar para alguém mais amplo. Para alguém que também já experimentou isso e para alguém que também quer tudo isso, inclusive a parte financeira. Então tem gente que ainda está muito nisso. E o que a gente diz para uma pessoa que você sente que só tem interesse em uma coisa, ou só sexo, e tudo bem, se você também quer só isso, tá tudo bem. Ou se você quer só troca intelectual, e tá tudo bem. Mas entenda que são oportunidades de desenvolvermos, como eu disse, cada relação desenvolve algo em si, né? Em si mesmo. E a gente ganha e a gente sai completo. Talvez numa relação você aprendeu a se defender, porque você nunca dizia não. Então você se relacionou com alguém agressivo, que é para você se defender, que é para você parar ali, para você dizer não, para você olhar para a sua própria agressividade, né? Isso, olhar para a própria agressividade não te torna um ser agressivo, mas te torna um ser consciente, que você também sente raiva, que você também, se precisar ser agressivo, você também é. Ou em que fase da sua vida você não foi e precisa ser. Então, cada relação, gente, é um presente de Deus pra gente. Então, não se desfaçam de nenhuma relação. Olhe para o seu relacionamento como algo mágico. Mas acabou, e mesmo que tenha acabado, o que isso te traz de presente? O que isso te engrandece, né? Para que você se prepare para uma nova etapa, para algo mais completo, né? E quando um expande a consciência, enquanto o outro não se interessa e ainda se diz ateu, cria-se muita incompatibilidade. Sim. Gente, não adianta negar, porque se isso é algo importante para você, você não vai mudar o outro. Mas se isso é algo importante para você, você vai ter que sentir, né? O que essa pessoa de fato, o que é tão importante para você nessa pessoa e o quanto é bom ficar com ela ainda, porque tem outras coisas que são importantes, né? Ela não gosta dessa área espiritual, mas se isso é muito importante para você, então hoje para mim eu não consigo me ver com uma pessoa que não tenha isso, né? Então é difícil. Então, conforme você vai se relacionando, você vai se aprimorando dentro daquilo que você fala, isso pra mim é bom, né? Eu vejo pessoas que se relacionam e falam, Simone, não dá pra conversar com o outro, não tem papo. A pessoa só fala, porque o fulano fez 2 gols, ou então fala das desgraças que apareceram na televisão. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa assim. E pra mim, isso não quer dizer preconceito, gente, não é. Mas é assim, afetivamente, o que me importa de fato, certo? Então não dá pra gente se relacionar hoje com um grau de consciência com uma pessoa que tem dificuldades. Isso não nos torna melhores do que outras pessoas. E isso também acontece nos casamentos, onde geralmente as mulheres se sentem melhores do que os homens em muitas coisas. Mas quando a gente consegue perceber o que aquela pessoa tem, porque às vezes a pessoa vai à igreja ou medita, ou faz um monte de coisa, mas o outro é tão nobre de essência e não faz nada do que você faz. Às vezes é até ateu, como você disse, mas ele é tão nobre, é uma pessoa que não precisa de uma bandeira espiritual. Então é isso que se precisa perceber.
essa nobreza de essência, de sensibilidade, de percepção. É isso que eu quis mostrar pra vocês, tá bom? Eu me sinto a prisioneira no meu casamento. Gosto do bichinho, mas tenho uma vontade danada de viver. O que é viver? Né? O que é viver, gente? Então tem gente que ainda tem necessidade, talvez, de experimentar outras relações, né? E por que a pessoa vai olhar e vai buscar? Por que ela quer experimentar ainda outras relações? Então, talvez ela seja... Existem duas hipóteses, né? A hipótese da gente se apagar, são aquelas pessoas que não buscam nada, nem o que elas têm elas dão conta. E são aquelas que elas querem tudo para elas. E isso não é ruim, gente, nenhum jeito e nenhum outro. Mas tem que se olhar o que tá exagerado aí, né? O que tem uma sensação de vazio. E quando a gente tem uma sensação de vazio, a gente quer completar esse vazio com comida, com compras, com qualquer outra coisa, né? Com muitos relacionamentos, né? Que é buscar, porque tem um vazio que a pessoa não percebe, e a gente pode fazer um trabalho para que essa pessoa consiga chegar nesse lugar onde faltou alguma coisa e que ela vai buscar, né? Que talvez seja o olhar do outro, o ser importante. Então são aquelas homens e mulheres que são extremamente sedutores, né? Onde eles vão, eles só querem seduzir, querem chamar atenção. Por quê? Porque não se sentem vistos por alguém da infância, o pai ou a mãe. Então eles se tornam sedutores porque uma pessoa só não basta gostando dele, precisa ter, ou dela, né? Precisa ter várias pessoas pra... agora eu tô me sentindo um pouquinho mais visto. Um pouquinho mais visto. E nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Então, por isso que tem gente que precisa de um relacionamento em série atrás do outro. Não tô dizendo que é o seu caso, mas tô explicando que isso pode acontecer. Eu aprendi, depois de um fim de relacionamento, que cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Isso, e é lindo a gente assumir aquilo que o outro me mostrou sobre mim mesmo, mim mesma, né? Como eu já falei aqui, eu escrevi esses dias nas respostas, não existe o outro. Existe aquilo que o outro nos mostra sobre nós mesmos. Seja que a gente tenha que se defender e o outro nos coloca nessa situação, seja que a gente tenha que dizer, não, essa relação não é boa pra mim, ou seja que a gente tenha que dizer, não, eu quero algo mais do que isso, né? Ou seja que a gente olha para as nossas próprias sombras, né? Nossa, isso que essa pessoa faz, eu faço dentro de mim, né? Isso que eu nego, que o outro faz demais, eu nego em mim. Então, é importante a gente olhar para o lado que a gente não consegue olhar sozinho, né? Não julgo mais ninguém se traiu ou não. Tudo tem um porquê. Se houve traição, é porque teve parcela de culpa. Então, gente, o que eu falo aqui não é culpa ou não. Um beijo, Alessandra Miranda. Que seja infinito enquanto dure. Exatamente. Eu não vejo, assim, culpa, nem minha, nem do outro. É como duas crianças aprendendo a escrever e a desenhar, né? Um pintou de amarelo o negócio, né? Mas não era amarelo. Então, um morango amarelo. Tem até, né? Um morango azul. Não tem. Mas pintou de morango azul. Olha, filha, não existe morango azul. Mas tudo bem, você pode até criar um morango azul, né? Você pode pintar um morango de azul. Tudo bem, você criou, né? Mas não é bem assim. Então, no fim, gente, todos nós somos crianças aprendendo. Então, quando a gente consegue olhar para nossa criança ferida, que machuca o outro, porque toda criança ferida tem medo, se coloca como forte e é agressivo e vai machucar o outro. Toda criança ferida machuca o outro e quer machucar o outro. Então,
tem dificuldade de entrar realmente no amor, porque aprendeu que amar significa machucar e ser machucado. Machucar e ser machucado. A criança que teve uma experiência de amor, que amor significa dor, ela criou um vínculo de amor e dor. E ela fica reproduzindo esse vínculo. Então, por isso que é muito importante a gente fazer um trabalho interior, que esse eu vou fazer com o grupo que já fez o grupo do curso, que é a gente olhar, e foi o que eu fiz a semana inteira, olhando para mim, né? Olhar qual é a chave de dor da sua infância. Porque essa chave de dor da sua infância é a chave que você vai reproduzir nos seus relacionamentos. E quando a gente descobre essa chave de dor e a gente consegue sair dessa chave de dor, a gente fica mais relaxado para encontrar relacionamentos que vão trazer aprendizado, e aprendizado às vezes dói, mas que vão criar vínculos mais leves, vínculos de mais amor, né? Tenho essas 3 bandeiras, as 3, boa noite. Mostrar os medos nunca deixa fraca. Eu não acho, gente. Eu acho que a gente tem que sim falar os nossos medos e o outro já sabe. E isso não nos torna fracos, não quer dizer que o outro tem que ter dó da gente, o que vai mudar por causa dos nossos medos, mas isso nos torna humanos, porque é verdade. Só que muita gente nem reconhece o próprio medo, né? Ou de fato não tem coragem de falar sobre eles. E quando a gente tem coragem, né, arruma alguém no mesmo nível para você falar sobre isso e essa pessoa te respeita e você respeita ela, então a relação pode crescer. Né? Que é aquela pessoa que fala assim, eu tenho medo de fogo. Daí o outro fala, ok, vamos lá, pega um fósforozinho. Tá vendo? Seu dedo tá longe, né? Não vai queimar o seu dedo agora. Se você ficar segurando muito tempo com o fósforo aceso, ele vai queimar. Então vai ensinando e a gente vai tendo, tá bom, então eu consigo fazer isso sozinha. Olha, existe isso. Existem homens de confiança, existem mulheres de confiança, existem pessoas desenvolvidas, pessoas que sabem amar. Existem homens e mulheres assim. E existe isso dentro de nós também. Mas a gente, por não conhecer essa chave de dor da infância, a gente reproduz essa chave de dor. E quando a gente reconhece e a gente compartilha com o outro, olha, eu vivenciei isso, e então eu peço que você tenha um pouco de paciência, né? E assim, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente e que por causa disso ela não se trabalhou, até se trabalhou, mas ela tem dificuldade na sexualidade, ou até um homem que foi abusado sexualmente. Tem muitos homens com problemas sexuais e esses problemas sexuais têm diversos motivos, diversos. Então, é que nos homens fica isso mais nítido, né? Obviamente. Então, a gente sabe, ejaculação precoce, dificuldade de manter uma ereção, isso fica mais, obviamente, nítido. E para uma mulher, ela esconde e fica tudo certo. Mas o sofrimento que isso causa. Então, quando os dois podem falar sobre isso e podem ajudar um ao outro, então é a mesma coisa. Olha, eu não sei cozinhar arroz. Peraí, que eu vou te ensinar. Né? Ok, então vamos aprender. Ou então os dois não sabem e vão aprender juntos. Então, gente, quando a gente consegue expor quem nós somos de fato dentro das nossas fraquezas, isso é força. Porque no fundo não é fraqueza o que a gente tem. A gente está aprendendo, assim como o outro, né? Tenho assistido seus vídeos no YouTube e tem me ajudado muito no meu processo evolutivo. Gratidão. Obrigada, Daiane. Gente, tenho muitos vídeos no YouTube. Eu também tenho agora no Spotify. Quem colocar lá Simone Arrojo, o meu irmão já está colocando vários podcasts, né, para vocês ouvirem no carro, ouvirem fazendo exercício, enfim.
Para facilitar também, só procurar lá no Spotify. Que mais? O João Garriga tem uma frase que eu gosto muito. Seja você a parceira ou parceiro que você gostaria de encontrar no mundo. Sim, gosto muito também do João Garriga. E para os 2 estágios é desafio. Nos agarramos ao primeiro. Continuamos vinculados, mesmo após a morte. Sim. Então é isso, gente. Olha, então semana que vem, relação apenas por interesse financeiro tem vida curta. Por qualquer outro interesse. Como eu falei pra vocês, até pelo interesse genuíno de quero me casar e ter filhos. Acabou. Quando nasce o filho, acabou. E daí fala, poxa vida, o homem fica esperando porque acha que é um tempo que a mulher tá ali, porque tá amamentando e porque... Mas não é, ela só queria o filho, ela não quer o homem. E quando ela consegue olhar pra isso, talvez isso possa mudar. Mas é difícil a gente reconhecer isso pra gente mesmo. Ou então, eu casei com essa pessoa porque é só porque eu tava me sentindo sozinha. Agora que eu não tô me sentindo sozinha, né? Ou agora que eu estou com alguém, eu começo que eu não tô mais carente, então eu tô pronta para procurar quem eu de fato quero fora da relação. Então muitos homens fazem isso. Tem muitos homens que têm mais dificuldade do que as mulheres para ficarem sozinhos. E daí eles ficam com alguém, mas quando eles estão, agora eu tô tranquilo, tô com alguém, tô seguro, agora eu vou buscar a mulher que eu quero. E começam a buscar outra mulher. Então, quando a gente fala sobre traição tem diversos aspectos. Mas muita gente faz isso. Agora que eu tô seguro numa relação, agora deixa eu ver de fato o que eu quero. Sabe? Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente vai ao supermercado, a gente tá com fome, ou alguém oferece uma coisa horrorosa pra você comer, você come qualquer coisa. Mas de fato, depois que você come, você fala, agora eu vou, que eu tô com a barriguinha cheia, vou olhar uma coisinha melhor pra eu comer. No bom sentido, gente. Tive muitos insights agora, gratidão. Kelly, beijo pra você. O outro está nos ajudando em algo, principalmente se você tem algo para trabalhar nos seus relacionamentos. Todos nós temos. Todos nós, em cada relacionamento, a gente se dá a oportunidade de aprender a amar mais. Todos nós. Obrigada, Laís. Tem uma série onde há um capítulo sobre o Tantra chamado Unwell. Recomendo. Vou olhar. Tem muita gente séria trabalhando com Tantra. Tem muita gente desonesta trabalhando com Tantra. Porque busca só o bacanal, sexo, e isso eu não tenho nada contra nem a favor, mas eu tô dizendo que é um outro olhar do Tantra, né? E tem muita gente que se vende como se soubesse Tantra, né? Mas é só uma propaganda enganosa. Então tem que tomar muito cuidado. Tantra é algo muito bonito e muito sagrado, né? E é um conhecimento milenar sobre pontos que liberam as nossas dores emocionais, inclusive. E pontos que nos levam a estados de êxtase, né? Na Netflix, né, Daniel? Beijo pra você, Daniel. Eu arrasto meu marido para esse crescimento. Buscando, o verbo lascar aqui não entra mais. É isso mesmo. Compatibilidade, também não consigo. E quando esconde a parte financeira e seu celular, e na relação sexual também é estranho. Aí é que tá, né, gente? Olha, cada um tem que ter a sua liberdade, e casamento não é um mandar na vida do outro, mas tem que ter transparência. Acho que qualquer relação, cada relação monta a sua própria química. Então, quando um se sente de fora, né, essa pessoa tem que tomar uma atitude e tem que sair da inocência. Eu já aconselhei muita gente que não queria sair da inocência infantil.
Infelizmente. Isso é até um tema que eu vou anotar aqui. Porque esse é um tema importante pra gente falar. Então, se submete a muitas coisas, sabendo que o outro não tá sendo honesto dentro do combinado. Gente, aqui eu não tô falando moralmente, olha, porque tem que ser assim, eu tenho que ser. Cada casal faz o que acha que é bom pra si. Tem muitos relacionamentos abertos e que dão muito certo, e muitos relacionamentos de muitos jeitos, né? Eu tô dizendo dessa relação de respeito, e quando algo sai fora do respeito, o que é que tá acontecendo, né? Será que o casal consegue realmente encarar isso, né? E falar isso? E a gente precisa sair do estado infantil, da inocência infantil, tá? Vamos ver o que mais. Qual é a série que falaram? Unwell. Os ateus são os melhores. A minha avó era assim. Qual série da Netflix? Tudo bem, não se desculpe. Eu vejo você, pois, como falei, não existe caso, eu aprendo com você. Está em você. Sim! Beijos. Série Unwell. Nossa, vou ver, gente. Vou ver essa série. Ai, como é bom, tá vendo? Como é bom a gente se relacionar. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Não aqui no Insta, que não dá pra gente trocar, né? Mas quando a gente faz alguma coisa pelo Zoom, dá pra gente trocar. Enfim, nos cursos mais profundos também. E assim a gente vai aprendendo, tá bom? Gente, então é isso. Vou deixar vocês nesse sabadão aí, aproveitando um pouco a separação dos meus pais, então. O pior é traição ou culpa por não amar mais. Gente, não existe culpa por não amar mais. Existe simplesmente não amar mais. Só que não existe um não amar mais de alma. Como eu já falei, eu mesma me dou muito bem com os meus ex-relacionamentos, porque o amor continua. Então, quando uma pessoa fala o não amar mais, é como se tivesse tudo acabado, tudo sido em vão. E não foi em vão. Então, não olhe com uma culpa. Olhe com dignidade para isso. E o outro também tem força para lidar com essa... Acabou o casamento. Mas a gente não consegue lidar com acabou o amor, porque o amor não acaba. Alguém que você teve filhos juntos, que você construiu, que você... Sabe? É impossível você não sentir amor. Às vezes o amor está encoberto pela raiva, que está encoberto pela dor. E quando a gente fica por muito tempo com uma dor em relação a alguém, geralmente essa dor não é com essa pessoa. Esse é o conflito que a gente fala programante, mas não é o desencadeante. O desencadeante está antes. E a gente põe a culpa e o outro paga todo o pato da nossa dor, que a gente não olhou e que está em outro lugar. Os relacionamentos são os que maiores pagam os problemas que a gente não resolveu na infância. A gente joga tudo neles, tudo. Por isso que é bom a gente se trabalhar. Isso, falando sobre traição. Qual o melhor caminho para dar o ganador da infância? Acolher, incluir, ressignificar, tudo isso. Todos nós somos capazes de transcender. A gente só transcende quando a gente vai num lugar onde está escondido algo. E se está escondido, a gente sente, o nosso corpo mostra, a vida mostra, mas a gente mesmo não vê. Por isso é que existe trabalho, ou de psicoterapia, ou de constelação, esse trabalho que eu faço também que mistura tudo junto e vai lá naquele lugar, e hoje com técnicas cada vez mais rápidas pra gente transcender e ir pra outro. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham uma boa noite. Se inscrevam. Quem não se inscreveu nas lives de segunda, terça e quarta, a gente vai fazer pelo YouTube, tá bom? Então, vocês se inscrevam aí no Stories e logo eu encontro com vocês. E fiquem
de olho aqui no Insta, como eu disse, vou abrir uma nova turma para o curso O Amor na Nova Era, né? Relacionamentos afetivos, o amor na nova era, e vou abrir para as turmas que já fizeram o curso, esse outro módulo de 4 encontros, que vai ser sobre ensinar vocês a olharem a sua sombra dentro de determinado relacionamento e aonde que começou essa sombra, para que haja transcendência, para que haja cura e para que haja liberação da gente cada vez mais se relacionar de uma forma mais sem bandeiras, mais aberto, mais vivendo o momento, sem ficar conectado com o tempo, com um monte de coisinhas que não nos levam a nada e nos tiram dessa delícia que é amar e ser amados, tá bom? Gratidão. Formação de constelação. Olha, eu tive 10 turmas de formação de constelação, né, que eu formei, e sou muito grata por esses alunos lindos. E vamos ver, ano que vem, se eu vou abrir outra turma de formação de constelação. Vamos ver, gente, ano que vem ainda não sei nada. Tô deixando vir, tá bom? Quem não fez esse curso pode fazer esse segundo módulo? Não. Vai ter que fazer o curso primeiro para depois, mais tarde, eu abro novamente esse módulo, tá bom? Mas não, só quem já fez mesmo o curso, tá bom? Depois eu vou abrindo outros módulos para vocês, porque tem que ter eu vou preparando para que vocês fiquem mais trabalhados para eu chegar nesse outro lugar. Então, gente, um beijo a todos vocês. Beijo, Cris, irmãzinha. Beijo, Alessandra Miranda. Beijo a todos vocês. Gente, bom sábado, bom domingo. E até segunda-feira. Se inscrevam, tá bom? Segunda, terça e quarta. Um beijo.